Por definição, as pneumonias associadas à ventilação mecânica são aquelas que comprometem pacientes sob assistência ventilatória mecânica invasiva. Desde 2008, a Anvisa definiu critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência, havendo sido esses critérios atualizados em 2019. Assim, para o diagnóstico de pneumonia associada à ventilação, é necessário que o paciente esteja submetido à ventilação mecânica invasiva há pelo menos 48 horas, ou que a ventilação invasiva tenha sido retirada há no máximo 24 horas. São necessários ainda critérios clínicos, laboratoriais e de imagem para definir o diagnóstico de PAV, assim como critérios microbiológicos para definirmos uma PAV microbiologicamente definida. Entre os critérios temos os critérios radiológicos. É necessário que seja identificada a presença de infiltrado, opacidade ou cavitação, novo progressivo e persistente em 2 ou mais exames de imagem seriados em pacientes com doença pulmonar ou cardíaca de base ou em pelo menos um exame em pacientes sem doença pulmonar ou cardíaca de base. Além disso, é necessário que o paciente tenha ao menos um dos seguintes critérios: febre maior que 38 graus, sem outra causa associada, leucocitose maior que 12.000 ou leucopenia menor que 4.000, alteração do nível de consciência, sem outro motivo aparente em pacientes maiores de 70 anos. Além disso, é necessário que o paciente apresente pelo menos 2 dos seguintes critérios: surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da secreção ou aumento da secreção respiratória ou aumento da necessidade de aspiração, piora da troca gasosa com relação PF menor que 240, dessaturação, aumento da necessidade de oferta de oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios, ausculta pulmonar com roncos ou estertores, início ou piora da tosse ou dispneia ou taquipneia. Assim, sumarizando, é obrigatório que o paciente esteja submetido à ventilação mecânica invasiva pelo menos 48 horas ou que ela tenha sido retirada há no máximo 24 horas. É obrigatória a presença de um achado radiológico, né? É obrigatório que o paciente tenha ao menos um dos seguintes: febre, leucocitose ou alteração do nível de consciência. E é obrigatório que o paciente tenha pelo menos 2 dos seguintes: alteração nas características da secreção, piora na parte ventilatória, nas trocas gasosas, com dessaturação, piora na relação PF, ausculta pulmonar alterada ou início de tosse, dispneia, taquipneia. Se houver os seguintes exames microbiológicos associados aos critérios anteriormente descritos, conceitua-se a PAV microbiologicamente definida: hemocultura positiva sem outra causa aparente, cultura positiva de líquido pleural ou tecido pulmonar, cultura quantitativa de secreção pulmonar obtida com o mínimo potencial de contaminação por escovado brônquico protegido, lavado broncoalveolar e aspirado endotraqueal, para vírus, bordetela, legionela, clamídia ou micoplasma, que nós os tenhamos identificados a partir de culturas de secreção ou tecido pulmonar por teste microbiológico, aumento de 4 vezes os níveis de IgG na sorologia para legionela, clamídia ou influenza, ou detecção do antígeno da legionela pneumófila, sorogrupo 1, na urina. Assim, se nós tivermos algum desses critérios associados aos critérios previamente definidos, nós definimos a PAV como uma PAV microbiologicamente definida. Sumarizando, os critérios diagnósticos para a PAV. Assim, para que nós possamos evoluir em prontuário que o paciente apresenta o diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica, é necessário que o paciente preencha os critérios diagnósticos necessários. Caso contrário, não podemos fazê-lo. Em relação à prevenção, nós podemos citar medidas gerais de prevenção e medidas específicas de prevenção para a PAV. Entre as medidas gerais, destacam-se a higiene das mãos, que é ação prioritária na prevenção de todas as IRAs.
deve ser realizada sempre antes e após o contato não só com o paciente, como com todo o ambiente do paciente, que corresponde ao paciente, ao leito e a objetos no seu entorno. Pode ser realizada com água e sabão, preparações alcoólicas ou antissépticos. A técnica deve contemplar a higiene de todas as faces das mãos, entre os dedos, pontas de dedos, polegares e punhos. É inadmissível que um profissional de saúde, dentro de uma unidade de terapia intensiva, aborde o paciente e seu entorno sem antes lavar as mãos e sem que essa lavagem seja realizada posteriormente. Além disso, entre as medidas gerais, podemos citar respeito às medidas de precaução de contato, com o uso correto de luvas e aventais, a limpeza do ambiente, a limpeza de superfícies, o uso da limpeza terminal, que deve ser realizada pelo menos a cada 15 dias. E podemos citar também medidas específicas de prevenção da PAV, como cabeceira elevada de 30 a 45 graus, visando reduzir o risco de microaspiração, de broncoaspiração, interrupção diária da sedação e avaliação da possibilidade de extubação, lembrando sempre da prevenção do risco de autoextubação, que também é um fator de risco para broncoaspiração e PAV, aspiração subglótica de rotina, quando possível, em pacientes que permanecem em ventilação mecânica por mais de 48 a 72 horas, cuidados com o circuito, porém sempre lembrando de evitar trocas de rotina desnecessárias, evitar a extubação acidental e reintubação, e para isso é necessário que nós sigamos os protocolos de sedação, desmame de sedação e desmame de ventilação mecânica, monitoramento da pressão do balonete, que deve ser realizada 3 vezes ao dia e deve ser mantido entre 25 a 30 centímetros de água, e higiene oral de rotina, que deve ser realizada. Bom dia a todos, meu nome é Rafael Rocha, sou médico coordenador da UTI Adulto IFA aqui da BAM. O objetivo deste vídeo é discutirmos alguns aspectos das pneumonias associadas à ventilação mecânica, com ênfase neste momento nos critérios de diagnóstico e nas medidas de prevenção.